Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro Paixão, da Escola de Administração da UFBA, e este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos do nosso curso de Finanças. Nesse vídeo, eu farei uma introdução aos conceitos relacionados a finanças. Bom, para a gente começar, o primeiro aspecto importante é a gente se perguntar o que a gente entende pelo termo finanças, né? Então, a gente costuma entender finanças como tudo que está relacionado com a gestão de fundos, fundos aqui, fundos financeiros, recursos financeiros, e tudo aquilo que também está relacionado ao mercado financeiro. Cabe ressaltar que até mais ou menos 1950, a gente praticamente não tinha o termo finanças como sendo relacionado a uma área do conhecimento. Tudo que estava relacionado a finanças estava dentro da economia. E aí depois, mais ou menos final da década de 40 e início da década de 50, 1950, aí sim a gente tem finanças como sendo ganhando corpo e se tornando realmente um campo do conhecimento. Mas obviamente que as relações com a economia elas são inúmeras e é isso que a gente vai começar a ver. São as chamadas interfaces. A gente tem muitas interfaces de finanças com a economia. A gente pode dar alguns exemplos, eu vou falar um pouco num slide um pouco mais para frente, mas só de ganhadores do Prêmio Nobel de Economia falando de finanças, a gente tem vários, né? Então isso ressalta a importância da área. Mas nesse momento e para essa disciplina, um aspecto muito importante da interface de finanças e economia é o que nós chamamos de análise marginal ou ganho marginal. O que é isso? É quando a gente toma a decisão verificando se os benefícios adicionais superam os custos adicionais. Quer dizer, eu só vou tomar uma decisão pensando no aspecto financeiro quando o benefício que eu tiver for superior ao gasto que eu tiver. Mas não é só isso, é o benefício adicional. Então é como se eu estivesse pensando numa situação atual, minha empresa funcionando, eu quero fazer o lançamento de um produto, por exemplo. Então, a viabilidade do produto é distinta da viabilidade da empresa. Então, para pensar o produto, eu deveria pensar no que esse produto traz a mais para o que eu já tenho na empresa e o que ele traz de gastos ou de custos a mais para o que eu já tenho na empresa, e aí sim tomar a decisão. Essa é uma importante interface de finanças e economia e a gente usa isso para muitas coisas e vai usar isso para muitas coisas na nossa disciplina. Uma outra área que tem uma interface muito próxima é a contabilidade. Na verdade, para estudar finanças, a gente acaba tendo que estudar contabilidade. A gente estuda contabilidade da mesma forma que os estudantes de ciências contábeis, que os contadores, os contabilistas estudam? Não, porque o nosso objetivo não é elaborar as demonstrações contábeis. O nosso objetivo é interpretar as demonstrações contábeis e isso é diferente. Mas algumas coisas mudam. O que muda? Muda o foco. Então, o nosso foco é na tomada de decisão. O nosso foco, apesar de usar dados contábeis, ou usando dados contábeis, a gente está pensando na tomada de decisão. E conceitos de contabilidade, como regime de competência e regime de caixa, são super importantes e a gente vai falar deles muitas vezes. Então, na contabilidade, nós temos um muito importante, que é o lucro. Lembrando que o lucro ele vem da DRE, que é a demonstração dos resultados do exercício. O lucro ele é calculado a partir do regime de competência. Uma outra coisa é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele vem da DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa, e ele é calculado no regime de caixa. O que é isso, caixa e competência? Vamos começar pelo caixa. Caixa é muito simples. Caixa é tudo que entra menos tudo que sai de recurso num determinado período. Então, é o dinheiro, é o montante do dinheiro, não o fato econômico, é o fato financeiro. O que entra
menos o que sai. E o que é o regime de competência? É a receita menos os gastos. Isso dá o lucro. O regime de competência é isso aqui. E a gente sabe que receita não é a mesma coisa que a entrada de dinheiro. Por que receita não é a mesma coisa? Porque a receita ela é guiada pelo fato gerador. Qual é o fato gerador da receita? O fato gerador da receita não é a entrada do dinheiro, mas sim a venda do bem. Então, quando eu faço a venda do bem, eu gero a receita. Lembrando que fazer a venda do bem não significa que no momento da venda houve entrada do dinheiro. Eu posso fazer a venda a prazo, consequentemente, eu só vou ter a entrada do dinheiro na frente, no futuro. Eu posso também já ter fazer uma venda antecipada, eu já ter recebido o dinheiro, mas só fazer a venda ou entregar o produto na frente. Então, eu também tenho uma receita, mas não tenho o casamento da movimentação financeira. Isso faz com que o lucro seja uma figura completamente diferente do caixa. Isso é super importante. A gente vai usar a ideia de lucro muitas vezes e muitas vezes a gente vai usar a ideia de caixa, ok? A gente também tem uma série de interrelações com outros campos do conhecimento, com outras disciplinas, inclusive com outras áreas da administração. Algumas delas eu trago aqui para vocês. Por exemplo, finanças tem a ver com marketing? Tem tudo a ver. O marketing também trabalha com orçamentos. Nós precisamos pensar na avaliação das despesas de marketing. Nós precisamos pensar em produto. Nós precisamos pensar em produtos financeiros e uma série de outras análises que estão relacionadas ao mercado, à mercadologia, ao marketing. Com relação à administração, a gente também tem a administração, no caso a gestão, né, a administração central, a gente também tem inúmeras interrelações com finanças. Por exemplo, não há como, por exemplo, se pensar em estratégia sem falar de finanças. Obviamente que as decisões estratégicas elas estão atreladas a decisões financeiras, da mesma forma que os planos de negócio e os estudos de viabilidade. Com relação à produção, tem relação? Tem. A gente pensa em estoque, a gente pensa no estoque do produto, mas a gente também pensa nesse estoque em termos de valor. A gente também pensa em compra, quando eu compro, quando não compro, pensa nos ciclos dessa compra, a cada vez que eu vou fazer uma nova compra ou a cada vez que eu tenho que renovar o meu estoque e por aí vai. Com o RH, pessoal, gestão de pessoas, tem relação? Tem sim. A gente está falando aí de benefícios e incentivos que tem muita relação com finanças, né? A gente pode dar o exemplo, por exemplo da remuneração variável, que hoje é bastante comum. Bom, pensando nas atividades do administrador financeiro, basicamente, 3 atividades. Uma, planejamento financeiro, né? Análise de dados. Nesse caso, o foco é no caixa. A gente olha lucro? Olha, mas a gente olha principalmente caixa. O que mais? Decisões de investimento e decisões de financiamento. As decisões de investimento elas estão relacionadas a como eu faço a alocação do meu recurso, ou seja, como eu aloco o recurso nos meus ativos circulantes e ativos não circulantes, de forma a maximizar a minha rentabilidade, o meu retorno, e as decisões de financiamento que estão relacionadas à origem do recurso. De onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro, esse recurso, ele é de curto prazo, longo prazo, ele é recurso próprio dos sócios ou ele é fruto da captação de recursos de terceiros via, por exemplo, empréstimos, que nós chamamos de dívida, endividamento. Então aqui a gente tem duas coisas super importantes, a análise curto-longo, pensar se a grana vem por curto prazo ou do longo prazo, e pensar de onde vem essa grana, se ela vem de recursos próprios dos sócios ou se ela vem de terceiros através de endividamento, de dívida. Aí vem uma pergunta super importante relacionada ao objetivo do administrador financeiro. Qual é o objetivo dele? Seria esse objetivo maximizar o lucro da empresa?
A priori, a gente vai dizer que sim, mas essa é uma concepção errônea do pensamento em finanças. Por quê? Porque, eu já falei antes, lucro é uma medida de competência, não é uma medida de caixa. Ou seja, o lucro ignora a data de ocorrência desses retornos, o caixa não ignora, o lucro ignora. O lucro ignora o que nós já temos disponível e também, de certa forma, relativamente, o risco. Então, a gente entende que é muito mais seguro pensar nesse objetivo do administrador financeiro como sendo maximizar, o caixa. Significa que eu vou desprezar a figura do lucro? Não, eu não vou desprezar a figura do lucro. Eu vou pensar maximizar o caixa, mas obviamente que maximizar o lucro também é importante. Quando a gente fala maximizar o caixa, isso significa a mesma coisa que dizer que o objetivo da administração financeira é maximizar a riqueza dos acionistas. Tá? Os livros, os grandes manuais de finanças, eles vão dizer exatamente isso, que que o objetivo do administrador financeiro é maximizar a riqueza dos acionistas. Maximizar a riqueza dos acionistas, de certa forma, é maximizar o caixa. E maximizar o caixa, seja presente ou futuro, está relacionado a maximizar o preço da ação da empresa. Então, significa que o lucro, ou o lucro dividido pela quantidade de ações, que é o que nós chamamos de lucro por ação, não é importante? Não, ele também é importante. Ele também é uma importante mensagem para o investidor, ok? Mas o mais importante de tudo, se pensar assim, qual é o objetivo da administração financeira, é maximizar a riqueza do acionista. E maximizar a riqueza do acionista se tangibiliza na maximização do fluxo de caixa. Bom, a gente tem algumas metas e algumas questões relacionadas à administração financeira. Uma delas é um termo muito comum chamado trade-off. O que é isso? São escolhas que a gente tem em relação a alternativas. Por exemplo, eu posso pensar que existe um trade-off entre fazer um produto A ou fazer um produto B, dado que eu não posso fazer os dois ao mesmo tempo. Ou, dado que eu tenho uma área, por exemplo, eu posso plantar milho ou plantar soja. Então, isso seria uma decisão que implica em perdas compensatórias, ou seja, eu tenho claramente uma situação de trade-off. Uma outra coisa importante é a relação do administrador financeiro com os stakeholders, ou seja, com as pessoas, né, as entidades que estão relacionadas à empresa, sejam os empregados, clientes, fornecedores e credores. Então, o administrador financeiro também está pensando nisso, tá? E importante, não pensar nos stakeholders não significa que a gente vai aumentar a posição deles numa possível negociação, por exemplo. Não, mas que a gente vai sim levá-los em consideração. A gente vai preservar essa posição deles. Um outro aspecto importante das finanças, a gente chama de teoria da agência, algo que tem sido estudado desde aí da década de 70 e que está cada vez mais em voga, mais assim na lupa, no cenário organizacional. Em inglês a gente chama disso de agency, mas em português o termo já é bastante comum, teoria da agência. A teoria da agência ela vai tratar basicamente do conflito que existe entre objetivos pessoais e objetivos organizacionais. Então, imagine que você é administrador financeiro de uma empresa e você tem um objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é maximizar a riqueza do acionista. Mas é natural que você também queira, como ser humano, maximizar o seu objetivo, pessoa física. Então, existem limites para essa relação entre o que eu posso maximizar do meu benefício pessoal, em detrimento, por exemplo, do benefício que seria o benefício para a empresa. Tá? Isso tem muito a ver com ética nos negócios, isso tem muito a ver com padrões de conduta, manuais de governança corporativa, por exemplo, tudo isso surge no contexto do que nós chamamos de teoria da agência. Tá?
Eu vou dar agora um outro exemplo para a gente pensar nisso. Imagine que você tem uma fazenda muito grande, é uma fazenda distante da sua residência. Você tem que viajar o dia inteiro para a fazenda. E aí você contrata uma pessoa para ficar lá cuidando da sua fazenda. O que lhe garante que essa pessoa que está cuidando da fazenda está maximizando o resultado seu, no caso acionista, a empresa, a fazenda, e não o resultado dela especificamente, o seu bem-estar e a sua satisfação, inclusive o seu bolso, quando ele está executando os serviços da fazenda? Bom, a priori nada garante. É por isso que a gente tem uma série de manuais de ética, de padrões de conduta, para que desvios de conduta não afetem o valor da empresa. Óbvio que eu estou pensando, se eu pensar num negócio pequeno, ou de repente até numa fazenda pequena, isso é relativamente fácil da gente contornar. Mas à medida que as empresas vão crescendo, as mesmas que elas vão crescendo, esse problema de agência ele vai crescendo também. E aí a gente precisa realmente parar e pensar em como a gente controla isso. Bom, super importante para vocês, tem um artigo, né? Primeiro que ler artigo científico é importante, segundo que tem um artigo chamado Evolução da Pesquisa em Finanças, Epistemologia, Paradigma e Críticas. Ele é um artigo que não é tão recente assim, mas também para a área financeira que não tem modificações drásticas no curto prazo. Ele é um artigo bem interessante para fazer um pouco, trazer para vocês um pouco dessa evolução das finanças, das grandes pesquisas em finanças. São professores da Federal de Minas Gerais. Esse artigo foi publicado nessa revista, a OIS, chama-se Organizações e Sociedade, que é uma revista da Escola de Administração da UFBA. Eu recomendo a leitura completa desse artigo e ele está disponível facilmente na web. Eu peguei o quadro desse artigo, o quadro 2 desse artigo, que está falando de uma série de teorias e políticas em finanças desde 1950. Né? Como eu falei para vocês, antes de 1950, finanças e economia estavam misturadas. Depois de 1950, a gente realmente passa a falar mais de finanças e separado da economia. Então, por exemplo, aqui a gente está falando de teoria de mercado eficiente, a gente tem a teoria de portfólios, ou uma coisa super, super importante, que é do Markowitz. A gente tem a teoria da avaliação de ativos de capital, teoria de avaliações de opções, que também é um negócio super importante, assim, mudou bastante o mercado de derivativos, teoria da agência, que eu acabei de falar para vocês, teoria da avaliação por arbitragem, o Royce é um autor famoso, tem livro dele na biblioteca, a política de orçamento de capital, a teoria relacionada à estrutura de capital, a gente vai falar disso, Modigliani e Miller, a gente vai falar disso quando falarmos em endividamento, e política de dividendos. Tá? Então, assim, todas essas teorias, essas políticas aqui que foram comentadas, elas são importantes, algumas obviamente que mais do que outras, e elas, assim, geraram alguns ganhadores de prêmio Nobel, né? Então a gente tem, por exemplo, o Modigliani ganhando o prêmio Nobel por falar sobre dívida na empresa, endividamento. A gente tem aqui o Scholz, que fala sobre opções, ganhando o prêmio Nobel. A gente tem aqui o Merton também, ganhador de prêmio Nobel. A gente tem o Markowitz, super importante, falou lá em 1950, ó, na década de 50, ele foi falar sobre diversificação de portfólios, que é uma coisa que hoje a gente entende até que é relativamente simples. Ele falava, por exemplo, sobre a importância de você dividir os seus recursos em mais de um ativo, de forma a reduzir o risco, a exposição ao risco. Tá? Isso é como se fosse assim, não coloque todos os ovos no mesmo cesto, como as nossas avós diziam, né? Por quê? Porque se o cesto cair, tudo vai quebrar. Mas se você coloca seu recurso em várias ações, por exemplo, é muito provável que uma ação suba, a outra desça, mas na média você vai oscilar muito menos do que se você tivesse um único ativo. Ganhador de prêmio Nobel também em 1990. A gente tem o Fama aqui também, com mercado eficiente, toda a teoria de mercado eficiente, ganhador de prêmio Nobel em 2013. Bom,
E evolução, uma das coisas que tem evoluído bastante é o que nós chamamos de finanças comportamentais, que é a gente pensar como o nosso comportamento, a nossa decisão é influenciada por aspectos não racionais, né, ligados, obviamente, que ao contexto de finanças. A gente pode dizer que um dos primeiros a falar disso foi o Herbert Simon. O Herbert Simon falou lá atrás sobre racionalidade. Né? O homem não é totalmente racional. O homem não é o chamado homo economicus, aquele ser que pensa e toma a decisão com base no que ele entende ser o mais racional. O Herbert Simon foi dizer que o homem, na verdade, ele tem racionalidade, mas é uma racionalidade limitada. E depois a gente teve dois grandes avanços. Primeiro com o Daniel Kahneman, um psicólogo israelense, ganhador do Prêmio Nobel de 2002, falando sobre a teoria da decisão. Tá? A teoria que ele defendeu e desenvolveu chama-se Teoria dos Prospectos ou Teoria da Perspectiva. Ele escreveu também um livro chamado, em português, publicado em português, chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. É um livro bem bacana para a gente entender como nós tomamos decisão. E, obviamente, nós não tomamos decisão unicamente pensando na racionalidade. Nós temos inúmeros vieses cognitivos que nos tiram da racionalidade. E depois o Richard Thaler, que trabalhou com o Kahneman, também ampliou os estudos e ganhou o Prêmio Nobel em 2017. Então, só para vocês terem esse panorama, a gente tem, digamos assim, teorias que são mais hard de finanças na década de 50 e tal, e depois a gente tem, mais recente, discussões sobre finanças comportamentais aí também com ganhadores de Prêmio Nobel de Economia. Bom, essa foi a nossa primeira videoaula do curso. Se você tiver dúvida, eu peço que você primeiro use o fórum Tira Dúvidas. Tá? Por quê? Porque eu respondo lá e porque os colegas também podem ajudar. Né? A velocidade de vocês talvez não seja a mesma da minha, porque eu tenho mais turmas e muitos alunos. Ou você também pode anotar a sua dúvida e perguntar no nosso próximo encontro síncrono. A gente tem encontros síncronos programados, então basta que você anote sua dúvida e você pode tirar sua dúvida ou no início ou no final do encontro síncrono. Em último caso, você pode mandar e-mail para mim. Tem meus 2 e-mails aí. Eu recomendo que você use os dois, porque às vezes o UFBA atrasa um pouco. Mas, considerando aqui que sua dúvida também pode ser a dúvida de um colega, a opção do e-mail, claro, ela é a menos colaborativa, ela é a menos eficiente. Então, qual é a minha recomendação? Tá com dúvida? Posta no fórum. Não ajudou? Não ajudou tanto? A gente não está respondendo bem o que você quer perguntar? Beleza, vamos esperar o encontro síncrono e aí a gente conversa detalhadamente sobre sua dúvida. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.